aqui hoje dentro do projeto Arte do Subterrâneo, do Grupo Cemitério de Automóveis, projeto de fomento, ciclos de poesia com o poeta Rodrigo Garcia Lopes, meu amigo lá de Londrina, há um tempo já. Rodrigo é poeta, lançou uma porrada de livros. Fala os livros aí que você lançou, Rodrigo. Primeiro foi o Cis Aplé, tradução da Cis Aplé em 90, com o Maurício Aldan Mendonça, a primeira tradução. Daí depois teve Solarium, meu primeiro livro de poemas, em 94, o Iluminuras do Rambo, tradução com o Maurício Aldan Mendonça também em 94. Até uma peça, um monólogo que o Adriano Garim fez, com música do Sidney Giovinazzi, bem legal, uma montagem em cima dos textos do Rambo. Depois teve o livro de entrevistas, né, que a gente fala depois, Vozes e Visões, que eu fiz nos Estados Unidos. Depois teve traduções, tem o Walt Whitman, né, em 2004, Folhas de Relva. Tem o Navegante, que é um texto oral, anônimo, do anglo-saxão, né, antes do inglês, que eu traduzi. Daí veio o nome, a Visibilia, meu segundo livro de poemas, saiu pelas 7 letras. Depois o Nômada, que saiu pela Lamparina. Polivox. Daí tem o meu CD, o Polivox, que é de 2001, de música e poesia. E são 12 livros. São 12 livros, né? Tradução, poesia e entrevistas. E agora estou desovando coisas que eu estou trabalhando faz 6, 7 anos. Né? Eu estou com um período assim, eu não publico poesia desde 2004. Agora está saindo um livro novo pela Iluminuras, se chama Estúdio Realidade. O CD novo de músicas minhas está indo para a fábrica essa semana agora. É um CD só de composições minhas e parcerias com o Bernardo Pellegrini, Neuza Pinheiro. Uma versão que eu fiz para Nobody Does It Better, da Marvin Hamlish, que é a trilha sonora da 007, Espião que Me Amava, que está nesse disco, que eu vou tocar depois. E um romance policial, que eu estou há 6 anos escrevendo, um romance policial que me custou muito trabalho. Então, para esse ano tem 3 coisas saindo, né? Depois de um período de quase 6 anos sem publicar. É mais difícil do que escrever poesia para mim. Fazer uma canção para mim parece que é um trabalho dobrado. Mas está bem legal o disco, estou super feliz. O André Siqueira, que é um músico de Londrina, fez os arranjos do disco. O disco contou com 13 músicos de Londrina, um time só de músicos de Londrina. Tem contrabaixo, vibrafone e os estilos, os ritmos todos, né, que eu gosto. Né? Eu curto muito jazz, né? Tem blues, tem jazz, tem funk, né? Não o carioca, o funk lá americano, e tem o rap também, o New York. Aí é isso, né? E tem a Coyote, que é um trabalho editorial que a gente está desenvolvendo há 10 anos já, a Coyote. Deixa essa revista aqui, rapaziada. A Coyote, esse é o último número. Essa revista aqui, que número que está? Número 23. 23. Uma revista de poesia, textos em prosa, fudidaça, assim, uma parte de traduções e textos da rapaziada, amigos nossos, pessoas que são ídolos da turma que publica, né? Que é o Marcos Losnak, um puta jornalista e poeta de Londrina, o Rodrigo Garcia Lopes, e o Maurício Mendonça está com você. Ademir Assunção, né? O Maurício no começo estava, não? Não, o Maurício... Era o Joca. O Joca ajudava na diagramação junto com o Losnak. A Coyote é uma revista de arte, literatura e arte, né? A gente costuma dizer que é uma revista de criação, né? Prosa, poesia, tradução, entrevistas. Todo número tem um dossiê onde a gente joga o foco numa pessoa, a gente faz um resgate, né, crítico, ou alguém que está precisando, que não está muito discutido, a gente faz uns resgates assim. No começo dos anos 80, eu era moleque ainda, o Rodrigo mais moleque ainda, mais jovem do que eu, e ele... Era engraçado, porque foi por meio do Pinduca. O Pinduca começou a publicar uns textos seus que você mandava de Londres, viajando. Sim. E era um puta texto fudido, assim, de um cara que estava viajando. Você foi para vários países, não é? Você gostava mais? Eu fiquei em Londres, mas eu rodei foi meio piquenique, uma experiência. Eu rodei de trem a Europa toda, depois eu fiquei em Londres trabalhando de ilegal. Uma experiência de ilegal com 18 anos, lavando prato, fugindo da polícia britânica. Acho que foi o melhor ano da minha vida, foi um ano que eu nunca tinha saído de Londrina e já
já ganhei, assim, coisa de tá no mundo, assim. E Londres foi bem legal, porque em 84, muito tempo atrás, em 84 estava, Inglaterra era a Margaret Thatcher, que estava a greve dos mineiros. Então o país estava uma quebra-pau todo dia, uma puta de uma crise, né? A Margaret Thatcher tentando controlar. Aí teve Malvinas, não lembro quando que foi Malvinas, 85. Tem historiador da plateia? E esses textos que eu mandava para o Ademir Pinducão, ou Ademir Assunção, eram tipo crônicas de viagem, né? Diário de bordo, assim, um pouco de influência do texto do Torquato, um pouco de influência de diários poéticos, assim, e o Pinduca publicava aqueles textos lá, que foi, acho que, uma das primeiras publicações de jornal foi na Folha de Londrina, né? Depois a gente fez a leitura, que era uma página de literatura, de tradução, que isso é uma coisa interessante. Londrina sempre teve uma tradução de páginas literárias, né? Desde a época da Linda Burek e do Dinho, tinha um jornal chamado, uma página na Folha chamada Rascunho. O pessoal publicava textos inéditos e tal. E essa página passou por várias pessoas, né? Foi Domingos Pellegrini Júnior, Linda Burek, o Versosa, que está na Bahia hoje, depois o Capucho, depois o Nilson Monteiro, o Pinduca e eu. Todos os meus sonhos se realizaram. Eu tinha a ideia de entrevistar pessoas assim que tinham me influenciado, né? Mas eu queria fazer um livro com um livro interdisciplinar, não pegando só escritores, né? Teatro, vídeo, performance, música, poesia, tradução. E a maioria dos escritores então foi o Philip Glass. Ó, quem foi aquela vez foi do primeiro livro. O Allen Ginsberg, o William Burroughs, o Lawrence Ferlinghetti, a Laurie Anderson, na música, né? Chick Corea, jazz, Michael McClure, do Beat, né? Autor lá guru do Jim Morrison. No teatro, eu fiz entrevista com a Elizabeth Lecomte, do Rooster Group de Nova York, um grupo de teatro de guerrilha, e ela é diretora. Foi uma entrevista bem focada em teatro mesmo, tomara que eu nunca cobri muito assim. E o Namjoon Paik, na videoarte. Eram 19 entrevistas, né? Os principais, John Cage, na música. Esses foram os principais nomes. E o Tamar Assunção, a Leminski, que entrevistei, os poetas, assim, entrevistei bastante escritores também, assim. Mas ultimamente, né, a coisa do jornalista tem sido uma coisa mais esporádica, assim, né? O jornalista está bem diferente, né? Tem mais espaço, né? Não tem, é tudo indústria cultural, né? Tudo mercado, sertanejo, publicitário, essas bobagens. É a indústria do entretenimento, né? Quer dizer, mudou o foco. Antigamente você tinha pensamento crítico, você tinha, o jornalista tinha a capacidade de fazer um texto mais opinativo, de colocar um pouco mais a cara. Você tinha uma certa individualidade no texto literário. Nós, comissão, a gente adorava a Ilustrada porque pegava os textos do Beto Escobar, que era no regaço. Fernando Aporano, né, com as notícias de Londres e tal, quer dizer, era sempre uma coisa muito... Chegando assim de surpresa. Do jornalismo. O jornalismo para mim acabou, esse tesão de fazer jornalismo, eu faço eventualmente, né, mas é muito triste você pegar um jornal e você não reconhecer mais, tipo, aquele texto é uma padronização, qualquer pessoa pode ter escrito, né? Então, nivelou o livro de jornalismo. O jornalista virou um burocrata da informação, né? E as redações de jornais viraram grandes agências bancárias de informação. Então mudou muito, né? Mudou muito. A tesão de fazer o jornalismo ainda tem um pouco na coiote, uma coisa mais... Como é que ele se pede para falar? Levanta a mãozinha assim, opa, fala. Como deve ser um texto, né? As formas e fórmulas. Exatamente. E agora, eu ainda sou a favor do papel e tinta. Viu? Do quê? Papel e tinta. Jornalismo, papel e tinta. O Leminski é o seguinte, o Leminski é um capítulo à parte, porque a gente escrevia poesia no começo da década de 80, e eu tinha uma visão da poesia ainda muito aquela coisa da Torre de Marfim,
né? Eu gostava muito de ter esse Eliot, por exemplo, um cara que depois eu passei a odiar e agora estou voltando a ler. Ele é bom, ele é bom. Eu tinha essa ideia do poeta da É Japão que inventou ele. A coisa. Daí, como pintaram os beats, também, mais ou menos na mesma época que pintou Paulo Leminski, pintaram os poetas marginais e tal, principalmente coisa do Leminski, para mim foi um sacolejo. Tipo, porra, quer dizer, poeta pode escrever assim também? Quer dizer, me deu uma liberdade muito grande tipo, achava que poesia tinha que ser uma coisa bem escritinha, seguindo aquelas regras todas, seguindo uma certa seriedade e tal. Daí você vê uma poesia que chuta o balde, uma poesia desbocada, uma poesia com um impacto, uma coisa direta, né, como era objetiva também, de chegar direto no leitor, como era a poesia do Leminski. Aquilo foi um sacolejo assim, para mim. Não, daí ele falou, eu falei, eu estava lá em Curitiba para entrevistar, estava procurando ele foi super receptivo. Eu falei, porra, cara, mas... não, para impressionar ele, eu falei assim, eu li o Catatal, né, porque eu disparei essa frase aqui em uma roupa, né? Ele olhou para mim e falou, porra, mas você leu aquele troço? Nem eu consigo ler aquele troço. O senhor poderia ficar impressionado, falei, não, vamos lá em casa, você vai me entrevistar, então vamos fazer. Daí eu liguei para ele, de tarde, ele morava no Pilarzinho, eu lembro que eu liguei para ele e ele falou, você não se esquece de trazer duas garrafas de vinho para a gente tomar, era de tarde, né? Então ele já tinha a encomenda que era para levar. Daí eu fui com o Joel Sampaio, que era o jornalista da Folha de Londrina na época, e foi um barato assim essa experiência, por uma coisa que muito... dá até um filme, porque ele morava perto do estádio, no bairro do Pilarzinho, e a rua dele, que ele morava, era uma rua de terra, ainda acho, e as casas não obedeciam uma sequência, assim. Era 2, 328, 4, 1608. Eu falei, porra, cara, que rua louca. Daí ele falou, a minha casa é fácil de achar. Tem um Fusca verde, que chamava Verdura, que era um Fusca que ele tinha comprado com a grana Verdura do Caetano Vilavô. E tava esse Fusquinha lá em cima, na frente da casa. Eu falei, a casa do Leminski é aquela lá. Ele morava numa casa polaca, polonesa, né? Com aqueles lambrequins, né? Tipo aquela casa que é um tesão, eu tenho um sonho de consumo de morar numa casa dessa até hoje. E ele estava na varanda, varrendo, uma coisa mais zen budista, varrendo a varanda. E daí ele convidou a gente para entrar e foi assim, um bate-papo agradabilíssimo. Eu não era ninguém, um jovem com pretensões de ser poeta, que a gente se acha muito com essa idade, não sei como é que a gente tira tanta autoestima assim como eu tinha. Eu já me achava um gênio com 17, 18 anos, e ainda conversando com o Leminski, então eu estava... E o Leminski aqui, a gente conversou umas 3, 4 horas, foi um bate-papo, uma entrevista longa, que depois eu publiquei na Coyote, publiquei na Folha de Londrina, e para mim foi um dos momentos assim, de revelação, porque não que eu me espelhei, mas o Leminski assim, era uma pessoa de carne e osso, que fazia poesia, que era um intelectual, quer dizer, eu saquei que para você ser intelectual você não precisa ser um babaca, né? O Leminski não era um babaca, então ele tinha um lado marginal, tinha um lado erudito, né? Então ele agrupava muitas coisas assim, até conflitantes, né? Uma mesma personalidade, tinha uma coisa super rock and roll, ao mesmo tempo uma coisa super zen, super oriental, né? E foi um encontro marcante assim para mim, até depois do Leminski eu cruzei ele, depois eu fiquei amigo dele, de ir na casa e tal. E ainda com essa coisa de meio colocar ele no panteão, e depois com o tempo essa distância foi diminuindo. Acho que você já deve ter vivido isso. Pessoas que se admiravam, que você nunca imaginou que você ia cruzar, e depois você fica vendo que vira teus chapas, né? Tipo o Reinaldo, o Pereio mesmo, pessoas que... A paixão emigra. Exatamente. Então assim, o Leminski depois, quando ele estava em São Paulo também, eu estava em São Paulo nessa época, eu estava trabalhando na TV Bandeirantes, eu fiz uma oficina de poesia e jornal de vanguarda. Eu fiz uma oficina com ele no Centro Cultural Três Rios, e ele estava separado da Alice, e ali ele já tinha sido internado várias vezes, ele estava na casa da Fortuna, morando. E depois, quando eu estava na Folha de São Paulo, na época, na Ilustrada, que eu trabalhei uns 3 meses lá, quando ele voltou para Curitiba, eu fui convidado para ir no Jornal Nicolau de Curitiba, e daí, em 89, que é o ano que ele faleceu, eu estava todo lá em Curitiba. E esse ano foi o ano que eu tive mais contato, assim, dele ligar domingo de manhã e convidar para fazer alguma coisa, para se encontrar e tal. E
pô, o Leminski foi um cara impressionante. Eu lembro que uma das últimas vezes que eu vi o Leminski, ele me deu uma aula sobre simbolismo. Ele falou, Rodrigo, senta aí que eu vou te dar uma aula sobre simbolismo paranaense. Eu falei, puta, você já ouviu falar de um poema chamado Atlântida, do Dario Veloso? Eu falei, não, esse poema é maravilhoso. Não. O cara ficou sonando, ele baixou o professor de cursinho dele, que ele foi, e ele me deu uma aula de simbolismo paranaense, que eu fiquei assim de queixo caído. Eu falei, porra, cara, loucura isso. Depois ele me fez ver o filme do Mishima, e eu estava achando alguma coisa estranha. Ele me fez ver 7 vezes a cena onde o personagem Mishima faz o harakiri. Eu falei, mas por que o Leminski está querendo que eu veja essa cena repetidas vezes? Ele já estava dando uns toques assim, né? Eu lembro que no dia que ele me recebeu na casa dele, eu abri o portão, entrei na casa assim, ele me deu a mão assim. Quando eu dei a mão para ele, ele me deu um golpe de judô, me derrubou no chão. Pô, caralho, carinho. Ele já aproveitou, já me pegou, já fez. Ele deixava. O Ginsberg, eu entrevistei ele lá no festival de poesia que teve no Arizona, quando eu morava lá, em 92. Estava fazendo mestrado lá no Festival do Arizona, teve um festival de poesia. Eu achei o contato dele, escrevi para ele em Nova York, lá no endereço dele, e eu tenho até hoje uns 3, 4 cartões do Ginsberg, ele mesmo. Rodrigo, a entrevista vai ser a primeira entrevista grande do Ginsberg no Jornal Brasileiro. Ele estava animado, falou, está super combinado a nossa entrevista para o festival de Tucson, estou te esperando lá. Depois ele mandou outro cartão dizendo para estar lá. Falei com a gente dele, estava tudo combinado a entrevista. E eu fui para Tucson, para esse festival de poesia, que Tucson é na fronteira ali, para Nogales, ali onde terra dos mexicanos atravessam ali o deserto, eles morrem no deserto. Os coiotes, né? Os coiotes, isso. Daí eu cheguei no festival, daí teve festival, assim, esses são os bastidores da entrevista. Teve festival, acabou a apresentação do Ginsberg, eu fui no palco, me apresentar e tal, falei, o Ginsberg, eu sou aquele jornalista brasileiro, o Rodrigo e tal, né, que vai fazer uma entrevista para você na Folha de São Paulo e tal, não sei o que. Ele falou, I don't remember. Ele falou, eu nunca falei com nenhum jornalista brasileiro na minha vida. Eu nunca falei que eu ia dar entrevista para o Jornal Brasileiro, eu não sei o que você está falando. Eu falei, o Ginsberg, você mandou 3 cartões postais confirmando. Eu falei, mandei, você tem o cartão aí com você? Eu falei, não, deixei lá. Eu falei, então você está mentindo. Mas Ginsberg, a minha palavra, eu já comecei a perder. Ele falou, não, eu não combinei nada com ninguém. Daí virou as costas e fiquei puto. Eu comecei a ficar puto com o cara, né? Aquela entrevista era importante para mim, inclusive, porque era um furo que ele ia dar. Daí eu falei, não, tudo bem. Eram 3 dias de festival. Daí eu me inscrevi numa oficina de Haikai do Ginsberg, e toda hora, para ele lembrar que eu estava lá, né? Fazia um Haikai. Baixou o saravô. Daí chegou daí no último dia do festival, ele fugindo de mim. Daí eu ouvi o pessoal da produção dizendo que todo mundo ia para um bar lá em Tucson para comemorar, mas era tudo petit comitê. Eu falei, petit comitê, eu vou nessa onda. Daí eu fui nesse bar onde os caras estavam se reunindo. Daí uma hora eu fiquei de olho no Ginsberg. Uma hora ele foi sair lá para fora para tomar um ar, eu colei nele. Eu falei, Ginsberg, sou um jornalista brasileiro, tal, não sei o que. Ele falou, não acredito, é você de novo, você já está me enchendo o saco, cara. Eu falei, Ginsberg, não tem como se você tomou um LSD e não lembra das coisas, se você tomou um monte de... Eu juro por Deus que nós combinamos essa entrevista, cara, eu vim especialmente para te entrevistar. Eu sei que a gente quase saiu na porrada, seria uma coisa... Jurar por Deus. Sair na porrada com o Ginsberg, mas daí eu insisti tanto que ele chegou e falou, tudo bem, vai, eu não lembro, mas tudo bem, eu combinei, vamos dar essa entrevista, então amanhã então tá bom para você e tal. Tudo enfesado e tal, combinou. Eu falei, era isso que eu queria. No dia seguinte, com a gente dele, cruzei com ele e tal. Já comecei a entrevista no Fusquinha já do cara. E ele mudou. Daí ele virou um velho Allen Ginsberg, super doce, super generoso. Deu uma entrevista maravilhosa. Ele estava afim eu estava com um amigo chicano, que era ator. Era ator e chicano, né, Cristilão chicano. Então eu devo muito essa entrevista a esse amigo meu, porque o cara... Ele dava entrevista para mim e ficava olhando pro cara. O Robert Adanton. Mas foi legal a entrevista. Os melhores homens da minha geração. Eu lembro até uma coisa curiosa no fim da entrevista.
Ele chegou, Rodrigo, você quer saber de uma coisa? Eu nem sei se eu sou poeta. Até hoje eu não sei se eu sou poeta. Eu nem sei o que é ser poeta. Ele falando isso, eu falei, pô, assim, o Allen Ginsberg não sabe o que é ser poeta, e ele ainda tem alguma dúvida sobre o que é ser poeta. Pô, eu fiquei assim, ali, eu até anotei isso que você tinha falado, que você tinha escapado da entrevista. Então esse foi com o Ginsberg. Uma entrevista assim, super legal, apesar desse entrevero. E com o John Cage eu fui expulso do apartamento do John Cage, né? Isso foi uma coisa assim, bem... Bom, o John Cage é um músico, né? De vanguarda, e o John Cage já estava com artrite, que fazia ele levantava... Aí ficou melhor. Entrevista. Oi? Ficou melhor com a artrite. Ficou melhor? É claro, pô, os concertos do John Cage. Ele tem um concerto no Rio de Janeiro com 5 pianos, em afinações diferentes. É piano preparado. John Cage. E 5 pianos de cada. Não, o John Cage é o seguinte, o cara é super zen, tem toda aquela coisa da filosofia zen, um homossexual não assumido a vida toda, ele era amante do Mercy Cunningham, né, aquele coreógrafo, e o pessoal dessa geração não assumia a homossexualidade abertamente, né? Eu tenho pessoal da década de 40, 50, e durante a entrevista, eu já tinha combinado com ele que ia ser uma entrevista longa, eu falei, ó, John Cage, eu vou realmente sugar, porque eu quero fazer uma entrevista de fôlego e tal. E ele já estava sabendo que a entrevista ia durar 2 horas. Só que durante a entrevista ele levantava para atender o telefone. O telefone ficava tocando. Ele levantava e andando com aquela dificuldade, com a artrite, com dor, né? Que a artrite dá uma puta dor. Daí quando ele voltou, eu falei, depois da 5ª vez de interrupção, eu falei, ô John Cage, por que você não usa uma secretária eletrônica? Daí ele me deu uma resposta que eu fiquei, pô. Ele falou, eu vivo no século XX, o século XX é da comunicação. Eu não vou usar a secretária eletrônica porque usar a secretária é contra a lógica do nosso tempo, que é da comunicação. Então eu prefiro deixar o telefone aberto para o mundo. Puta resposta, né? Mas daí tem que... Então ele foi ficando cada vez mais aborrecido com esse... Cada vez que ele levantava, você via que era tudo gente pedindo. Quando é aquela peça que você ficou de escrever, aquela ópera, aquele negócio de pessoas cobrando ele. E ele foi meio que transferindo aquilo para mim. Então, no meio da entrevista, eu já vi que o olhar dele já começou a ficar meio assim. E eu ia fazer as fotos, não tinha fotógrafo. Então, acabou a entrevista. Eu falei, acabamos a entrevista e tal. Agora eu vou tomar a liberdade de tirar umas fotos suas. Né? Daí, tudo bem. Até nas fotos, você vê a sequência de fotos, ele está com um olhar assim, quase com um olhar meio que querendo me matar, né? Daí eu tirei as fotos. Eu falei, bom, agora... Daí eu cheguei a cair na besteira e falei, você tem algum livro seu que você podia me dar? Daí ele pegou o livro e tal. Daí ele me deu o livro e falou assim, você podia guardar um autógrafo? Daí ele explodiu. Falei, puta que pariu, eu não aguento mais. O que vocês pensam que eu sou? É gente me pedindo coisa o tempo todo, eu não aguento mais. Eu tô com 78 anos de idade, não aguento mais gente pedindo. Ninguém, puta que você pode, põe esse daqui pra fora, eu não aguento mais. Ele me expulsou do apartamento, eu só lembro a última imagem do John Cage, ele vermelho assim, bufando e meio que fechando a porta assim na minha cara assim, e eu fiquei assim, eu fiquei saindo na rua chorando. Eu falei, puta que pariu, puta, o que eu fiz, cara? Pisei na bola, eu lembro, puta, cara, esse cara tem um treco, vou ter matado o principal Foi um privilégio da idade. porque assim, derrubou toda a ideia que eu tinha do Burroughs, né? Você imagina o Burroughs, um cara, pela história dele, um cara agressivo, punk, violento, irascível e tal. Pô, cara, eu pensei que eu tinha cruzado um avô meu de outra reencarnação. Quando eu cheguei na casa dele, ele já estava na varanda levantando a bengalinha. Não, levantando a bengalinha. Aquele jeitinho dele, um avô, um vendedor de seguros aposentado, né? Vamos dizer assim. O padre oceano do Drugstore Cowboy. E essa cidade, assim, eu morava na frente do campo, assim, uma casa de madeira, super bonita. Eu lembro que o James Groundhouse, que era o agente dele, tinha sido amante dele, né? E depois virou só o gerente dele mesmo. Então a casa do Burroughs ela era frequentada diariamente por um monte de amigos jovens que ajudavam nas tarefas. O cara ia lá para consertar o cano, o outro ia lá para ver o jardim. Então eu lembro que durante a entrevista tinha aquela movimentação de pessoas assim, entrando e saindo. Você via que era tipo uma comunidade que tinha sido criada ali ao redor do Burroughs. E eu conhecia um enfermeiro brasileiro que tinha, na época, tomado conta do Burroughs.
Ele contou uma história muito engraçada, que o Burroughs, ele é o cara que foi viciado em heroína há muitos anos, a pornofina, não, esqueci o nome da droga. A droga que faz a pessoa se recuperar do vício da heroína, ela é metadona. Ela é mais viciante, depois o cara fica viciado na metadona, né? Então, e é uma loucura, porque o cara que tem, foi viciado 30, 40 anos em heroína, como o Burroughs foi, o organismo dele já estava, ele era chamado de farmácia ambulante, né? Então, ele contou a rotina dele, que era uma rotina de remédio. O dia dele era contado a partir dos remédios. Tomava remédio de manhã, depois voltava a dormir, depois acordava, tomava café, mas o dia dele meio medido por remédios que o organismo dele tinha que tomar. E esse enfermeiro contou uma cena, depois eu lembrei justamente do cowboy, do Drugstore Cowboy. Ele falou que uma vez por mês o Burroughs era liberado pelo médico para ir numa farmácia lá em Lawrence, e ele entrava na farmácia e escolhia o que queria. Ele entrava, tinha liberdade de entrar lá, ele pegava só os Cadillac, né? Esse aqui, né? Que nem no filme, né? Esse azulzinho aqui, pegava tudo isso aqui também, agora esse aqui. Então ele pegava lá, fazia a feira dele, só que o estoque era para durar um mês, ele consumia em 3, 4 dias, né? Então é uma loucura, o cara contando que, assim, não... É incrível o Burroughs ter chegado aos 84 anos, assim, com físico. Ele chegou a 84, né? Nossa, 84. Ele viveu muito, né, meu? Viu só? Essa dor é muito antiga. Um colosso de Rhodes, visto de cima, o Museu Britânico, o Taj Mahal, o Pão de Açúcar, o Atacama, um parque em Lima. Antes, ela sabia de cor o Bhagavad Gita, a oração do meio-dia, a Torá, o Necronomicon, os inscritos na tumba de Akhenaton. Na areia sofria um graal, sentia o remorso do mar. Parece com Catherine, vista assim, de frente, e de lado com ninguém. Ontem parecia mais antiga, hoje nem mágoa, não se parece com nada. Um poema curto desse. Aqui diz um poema. Tem o... Eu queria dizer um poema. Esse aqui para pensar de noite. Como? Para pensar de noite na cama. Mas fala claro. Cerejas podem, Que bom. cerejas podem parecer amargas se você nada sabe do solitário sabor. Experimente-as antes, quando ainda forem flores.